Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Ministro, Senhora e o Sr. Secretário de Estado, caros deputados e deputadas. Eu fico um pouco surpreso, depois de ouvir o Sr. Ministro, porque contava que nos trouxesse aqui, dada a sua aposta na economia de defesa, dada a sua aposta na indústria que tem vindo a falar ao longo dos tempos, que nos trouxesse aqui uma palavra sobre o arsenal do Alfeite, que para mim é um tema absolutamente incontornável. E a nossa preocupação em relação ao arsenal do Alfeite não tem só a ver com as dificuldades de tesouraria, mas tanto mais com a falência da estratégia que o Ministério colocou em cima da mesa há coisa de um ano. E para isso é preciso irmos ao histórico. O ano passado recebemos aqui em audição o Contra-Almirante Garcia Belo, como se recorda, e os senhores decidiram antecipar o final do seu mandato porque queriam reorganizar as indústrias de defesa e concentrar as participações, portanto, a extinção da Empordef, a nova holding das indústrias de defesa, mas sobretudo com o mote de reorientar a estratégia. E a verdade é que o Contra-Almirante Garcia Belo não tinha resolvido o problema estrutural do Alfeite, mas tinha mostrado alguns bons resultados, nomeadamente 48% do aumento do volume de negócios, a redução dos prejuízos anuais de 4,5 milhões de euros para 1,9 e o consequente aumento de confiança de que daí advém e também para todos os clientes da Arsenal do Alfeite. E chegados aqui, depois de nomearem uma nova administração, o Dr. Antunes Fernandes, em maio último encontramos uma grande atrapalhada e até vou utilizar um título de um jornal em relação a esta situação em que a miopia política fica claramente à vista. E porquê? Porque a IDD fala em ano de viragem, depois da demissão do Dr. Antunes Fernandes, e a Comissão de Trabalhadores diz que a Arsenal do Alfeite bateu no fundo. E, portanto, eu acho que isto ilustra bem aquilo que se tem passado em relação ao Alfeite. Voltando ao histórico, o Dr. Antunes Fernandes esteve cá em novembro a requerimento de um conjunto de partidos onde nós nos incluímos, e veio-nos dizer que estava muito preocupado, na sequência de notícias que davam conta de que não havia dinheiro para pagar os subsídios de Natal, e nessa audição o Dr. Antunes Fernandes dava-nos conta da sua preocupação, sobretudo em janeiro, fevereiro e março, o que nos dizia que para lá dos subsídios de Natal teríamos um problema bem mais grave a ocorrer no Alfeite e o Dr. Antunes Fernandes chegou a utilizar uma palavra que não me esqueço, que estava esperançoso que a situação fosse resolvida pela tutela. O Sr. Ministro, na altura, remeteu e bem para o Conselho de Administração, mas quero dizer-lhe que quando o Estado não paga salários ou subsídios de férias, alguém tem que assumir as suas responsabilidades. Agora está muito na moda falar nos portugueses de bem. Eu acho que o Estado tem que ser uma pessoa de bem e cumprir as suas obrigações. Entretanto, penso que o problema foi resolvido, mas chegamos a janeiro e o Dr. Antunes Fernandes demite-se assumindo, provavelmente, enfim, foi por razões pessoais, mas assumindo a sua responsabilidade. O PSD quis chamar o Dr. Antunes Fernandes para ouvi-lo sobre esta situação, depois de 2 meses de ter estado aqui, de se ter demitido, e o requerimento foi chumbado pela bancada do Partido Socialista e, portanto, eu tenho que colocar esta questão ao Sr. Ministro. O que é que se passa com o Arsenal do Alfeite? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis. Agradeço desde logo a sua preocupação por um tema que é muitíssimo importante. A economia da defesa é fundamental para o nosso país. Não só é fundamental, como acredito que seja um domínio em que poderá impulsionar a nossa recuperação económica e dentro das indústrias de defesa, da economia da defesa, é óbvio que o Alfeite tem um lugar especial. Não lhe vou esconder que os problemas são complexos, são problemas que vêm de longe. Eu queria só assinalar um aspecto que eventualmente carece de mais informação naquilo que referiu e que diz respeito à forma como descreveu as contas do ano de 2019. Não são corretas. De 2019, porque se estava a referir ao exercício do Almirante Garcia Belo,
e houve uma revisão de contas que alterou significativamente a perspectiva sobre esses resultados. Mas não estamos aqui para dizer que a culpa, muito menos que a culpa é de um indivíduo, não é? E eu reconheço o trabalho importante que ele fez, simplesmente aquilo que lá o legado deixado não é um legado fácil para a nova administração. Efetivamente, houve uma alteração na medida em que o Dr. José Miguel Fernandes quis sair, não houve uma mudança no Conselho não há um novo Conselho de Administração, há uma demissão do Presidente do Conselho de Administração e a substituição pela equipa que lá estava. Agora, indo ao cerne das suas preocupações, que são minhas, o Alfeite, nós temos de trabalhar o Alfeite em dois planos. No plano imediato, isto é, no plano dos próximos 6, 8, 12 meses, em que avoluma-se a importância de haver fluxo de tesouraria suficiente, e no plano do médio e longo prazo, em que estamos essencialmente a falar de investimentos estratégicos para a sobrevivência e a prosperidade, e eu acredito que os dois não sejam de algum modo sinónimos. A sobreviver, o Alfeite será próspero, porque a sobreviver, o Alfeite precisa de investimentos que abrem as possibilidades de prosperidade para o Alfeite. Ora, nós temos neste momento, olhando para o médio e longo prazo, temos uma discussão no âmbito das tutelas sobre a proposta estratégica apresentada pelo Arsenal do Alfeite. Portanto, a tutela do lado da defesa e a tutela do lado das finanças. Está entre nós, não está na administração do Alfeite. O Alfeite fez o seu trabalho, a IDD fez o seu trabalho, compete às tutelas agora assumirem esse plano estratégico de investimento ou ajustarem, mas a bola está do nosso lado. No que toca ao primeiro aspecto, a tesouraria, está no Ministério das Finanças uma proposta para resolução através de recurso empréstimo bancário para os próximos meses, e acredito que as finanças muito em breve darão resposta. Naturalmente que o Estado tem essa responsabilidade primordial por pagar os salários e subsídios e apesar de não ter sido pago no dia em que nós gostaríamos, foi pago dentro da legalidade, tal como foram pagos até agora os salários dos trabalhadores do Alfeite, e obviamente que tudo faremos para que assim continue, e estou confiante de que não haverá a esse nível nenhum tipo de problema. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. A sua intervenção vem confirmar e adensar ainda a nossa preocupação. O Sr. Ministro deu uma entrevista, penso que ao Jornal Sol ou ao Jornal de Negócios, já não sei precisar agora, em que dizia que em agosto reuniria com as finanças, dentro daquilo que agora aqui disse, para consensualizar o plano de negócios sobre a Arsenal do Alfeite. Entretanto, passaram 6 meses, nós mantemos isto mais ou menos no mesmo ponto, que é precisamos de dinheiro para a situação aflitiva de tesouraria e voltamos a falar nos investimentos. Se a Arsenal do Alfeite, investimentos estruturais, se a Arsenal do Alfeite não é viável sem esses investimentos estruturais e sem essas obras, e já lá vamos, à Ponte de Cais e à Doca Seca, nós continuamos aqui num impasse que só agudiza a situação. Quando o Dr. Antunes Fernandes aqui esteve, falamos sobre a Ponte de Cais, sobre a Doca Seca, sobre os investimentos que são importantes para viabilizar a Arsenal do Alfeite. E ele quantificou entre 15 a 20 milhões de euros essas duas empreitadas, que depois demoram 18 ou 24 meses se não tivermos problemas concursais e se as obras correrem como nunca correm em Portugal. Portanto, nós temos aqui um problema gravíssimo para resolver, que não se resolve no imediato. Nós podemos, o Governo pode providenciar dinheiro para ir pagando os salários, mas não resolve o problema estrutural do Alfeite se não
fizer estes investimentos no imediato. E, portanto, eu quero perguntar ao Sr. Ministro, concretamente, quando entende que essa injeção de verbas vai ser feita? Tanto aquela que resolve o problema da liquidez imediata, como aquela que resolve os problemas estruturais e os investimentos que são tão necessários para viabilizar esta empresa do Estado. Muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor. Naturalmente que em relação a problemas complexos há sempre a tentação de encontrarmos respostas simples e infelizmente não as encontrará do meu lado. Aquilo que lhe posso assegurar, sim, à Comissão de Defesa e também naturalmente aos trabalhadores e a todos aqueles que se interessam pelo Alfeite, é que Finanças e Defesa estão a trabalhar no sentido de encontrar os mecanismos apropriados para o financiamento dos investimentos que são necessários. No entanto, a vida não para no Alfeite. Não parará nem enquanto se forem fazendo esses investimentos. Portanto, naturalmente obras demoram algum tempo, mas durante o tempo das obras continuará a haver trabalhos no Alfeite. E também não para o trabalho de angariação de outros mercados, tanto assim que está muito avançada a negociação de um acordo com a Marinha de Marrocos para a reparação de um navio marroquino nas instalações do Alfeite, o que representa também, digamos, uma manifestação de confiança de um cliente internacional quanto à capacidade, ao profissionalismo e da doca do arsenal do Alfeite. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com certeza, Sr. Ministro, que nós não esperamos respostas fáceis. A situação é de facto complexa e, aliás, já tínhamos... Acho que já até tinha questionado sobre esse assunto de Marrocos e sobre essa encomenda de Marrocos o ano passado. Eu venho do setor empresarial, sei que isto demora o seu tempo, mas também sei que as empresas definham quando não têm investimento e estão em situações como a que se encontra a Arsenal do Alfeite. Aquilo que tem vindo a dizer, aquilo que disse agora, com a parceria com a Marinha, contradiz um pouco a informação que nós temos que houve movimentação da lancha Hidra para um estaleiro privado. Portanto, a Arsenal do Alfeite já não está a conseguir nem trabalhar a conseguir fazer a manutenção total daquilo que a Marinha necessita. Que comentário lhe oferece esta movimentação para um estaleiro privado da lancha Hidra? Muito obrigado. Faz favor, Sr. Ministro. O comentário que me merece é simplesmente de que se tratou em primeiro lugar de uma reparação inopinada, não estava planeada, não se considerava necessário naquele momento. Veio-se a verificar que a lancha tinha um problema que requeria uma intervenção rápida. Alfeite tem em mãos outras intervenções que, inclusive, é de lanchas da mesma classe, que já estavam programadas e, portanto, não foi possível criar espaço e a Marinha teve para manter a operacionalidade do navio, recorrer a um outro fornecedor. Ora, é uma situação, enfim, que pode acontecer, que está prevista, que é uma situação excepcional, mas que em circunstâncias pontuais e excepcionais se justificam. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também o seu esclarecimento em relação a esta matéria. Sr. Ministro, uma última questão antes de passar a palavra, portanto, da deputada Olga Silvestre, continuar esta primeira intervenção por parte do PSD. O Sr. Ministro tem vindo a afirmar que as participadas do Estado se encontram abertas ao capital privado e exclui, e na minha ótica bem, a Arsenal do Alfeite. Dada a situação que se encontra no Arsenal do Alfeite, dado o facto de não haver uma previsão de investimento para a viabilização da Arsenal do Alfeite, aquilo que eu lhe pergunto, até para constar para o futuro, porque depois vamos ouvir aquela conversa por parte dos outros partidos, dos estaleiros de Viana, porque a diferença é que
o Estado tem a obrigação de gerir bem, mas aquilo que acontece é que o Estado, não gerindo bem, depois, quando os privados gerem bem algo que o Estado deveria ter gerido bem anteriormente, fica a nu, de facto, alguma incapacidade do Estado nas suas participadas. E aquilo que eu lhe pergunto muito concretamente é se mantém a sua opinião de que o Arsenal do Alfeite não está aberto a capitais privados e se o modelo que é utilizado na OGMA com sucesso se será uma possibilidade no futuro. Não estou a dizer com isto, é muito importante frisar, que concordo com esse modelo. Quero só deixar aqui para futuro este registro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra para responder. Por aquilo que está, Sr. Deputado, implícito nas suas palavras, posso dizer que concordo, se bem interpreto, que não faz sentido neste momento convidarmos a abrirmos o Alfeite à iniciativa privada. Há um lugar para a iniciativa privada e esse lugar existe em várias empresas da área da defesa do Estado, mas não acontece no âmbito do Arsenal do Alfeite e, portanto, não está de forma alguma no nosso horizonte.